E aí, pegando um pouquinho do que o Jones falou, qual que é o problema, assim? Que eu falei, a gente tem que gerar essa consciência de classe e fazer esse conhecimento chegar nas pessoas. Mas, por outro lado, a gente precisa ter um líder. Porque quando tiver a massa pronta, mobilizada, eu preciso ter um líder. E o Lula, pelo histórico dele, ele sempre, no histórico sindicalista dele, ele é um conciliador. Ele não é um cara de ir pro enfrentamento, pro embate. E o negócio dele sempre foi conciliar. É o que a gente vê ele fazendo. Tentando conciliar, entendeu? Tentando o outro lado. E até agora com esse movimento, né? Eu vi até que você gravou lá com o Eduardo também do Somos 99%. Isso. A gente tem que ir pro enfrentamento. E o Lula, infelizmente, ele não tem esse perfil. Ele tem um perfil de conciliar, não de enfrentar. E eu acho que a gente precisa de uma liderança. Infelizmente, o Lula é um grande animal político, né? Mas ele não tem essa característica. A gente precisa de alguém com a característica de liderar essa insatisfação que está na população. Tem que ser um líder que vai para o enfrentamento. Mas só um ponto. O Lula enfrenta quando a biografia dele está em risco. Aí quando a biografia dele tá em risco, ele é um leão, corajoso, é um cara de uma fibra moral, inclusive acima da média. Quando ele foi preso no negócio da Lava Jato, por exemplo, e tal, a coragem pessoal que ele demonstrou ali, acima da média. A gente compara, por exemplo, com a postura do Bolsonaro, né, que é um covarde de marca maior. Só que o Lula, ele só compra o enfrentamento quando a biografia dele tá em risco. Mas o enfrentamento para as grandes causas nacionais do povo trabalhador, aí não. Aí nunca tem um enfrentamento. Tá judiando demais do Lula. Hein? Não é judiando. É porque, veja, esse elemento que o Cobori falou, isso é importante. Porque, veja, o povo não existe em abstrato. Né? O povo, ele se move a partir das suas organizações políticas, do seu tecido organizativo e das suas lideranças. Sem querer entrar em treta com meus amigos anarquistas, mas a ideia de um povo em abstrato, sem líder, sem organização, sem burocracia, no bom sentido da palavra burocracia, sem sindicato, sem movimento, sem lideranças e tal, isso não existe. O povo, ele se move historicamente a partir das suas organizações e dos seus líderes. Existe uma dialética entre líder e povo, né? O líder, ele só tem força porque ele tem um povo, uma classe, um grupo social que ele dá esse respaldo, e ao mesmo tempo esse grupo, classe ou povo, ele precisa de uma figura de síntese histórica, né? Que vai personificar ali as demandas, as aspirações, as lutas e por aí vai. É um problema sério no Brasil que a maior liderança popular, e aí ninguém duvida que o Lula seja a maior liderança popular viva do Brasil, é isso. Mas é um problema sério do Brasil que a nossa maior liderança popular nunca cumpre uma luta, porra. E veja, ninguém tá cobrando aqui do Lula a Revolução Socialista, né? Ninguém tá cobrando aqui a Revolução Socialista, ler o Capital. Mas vou dar um exemplo nesse assunto da Previdência. A Previdência hoje, ela tem um problema? Ela tem um problema, mas não porque tem muito direito, não porque paga uma aposentadoria muito alta. Se você for pegar a Previdência, ela tem 3 problemas centrais. O primeiro problema central é que o governo Itamar Franco, mineiro, aqui, criou a DRU, a Desvinculação de Receitas da União, que permite todo ano tirar, agora está em 30%, quando foi criado era 20% do recurso da Seguridade Social, que pega saúde, previdência e assistência social, e colocar para estabilização e pagamento da dívida pública. Então foi criada a DRU, que assim que foi criado o modelo de previdência social brasileiro na Constituição de 88, no governo seguinte já se cria um mecanismo de desfinanciamento, que é a desvinculação de receitas da União, que era a promessa histórica do PT, quando entrasse na presidência, acabar com a DRU, e eles renovaram a DRU, e inclusive depois aumentaram para 30%. Então tem um primeiro problema aqui, que é desfinanciamento crônico da Seguridade Social. Aí vem um segundo problema, que é empresa no Brasil, praticamente ficou viciada em sonegar o pagamento que deve para a Previdência Social. Então você pega os números de dívidas previdenciárias de empresas, dá mais de 3 trilhões. Alguns, inclusive, não são recuperáveis, porque são empresas que já faliram e não sei o que, fechou. Mas assim, é uma prática crônica de desfinanciamento da contribuição previdenciária, e inclusive nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o Congresso volta e meia dá uma rodada de isenção de pagamento previdenciário para as empresas, né? Aí vem o terceiro problema, que é a explosão de informalidade / desemprego. O Brasil, ele ainda tem uma demografia majoritariamente jovem. Ainda tem. E o Brasil tem carências estruturais
gritante. Então o Brasil tem mais de 20 milhões de famílias que moram em situação precária. O Brasil não tem a universalização do saneamento básico. O Brasil não tem a universalização do acesso à água potável. No meu estado, Pernambuco, 1 a cada 5 pernambucanos não tem água potável. Água, que é o negócio mais básico que existe. Então, o Brasil, por exemplo, tem um problema seríssimo que é poluição de rios urbanos, poucas áreas verdes e por aí vai. O Darcy Ribeiro, lá nos anos 80, ele falava de conjugar uma política de pleno emprego com um programa de recuperação ambiental e combate à despoluição, como se falava da época. Antes de existir esse debate gringo do Green New Deal, né, a ideia era pegar o Estado, planejar uma série de grandes obras públicas focado em construção de moradia popular, saneamento básico e despoluição de rios, construção de áreas verdes, reflorestamento e por aí vai. Então você conjugava uma ação ativa do Estado para gerar emprego em massa, emprego formal, e melhorar a qualidade de vida das pessoas, criar direitos, né? Moradia, direito a um ambiente agradável, sem poluição, sem degradação e por aí vai. Fazendo isso, você conseguiria aumentar violentamente a formalização da força do trabalho, consequentemente recuperar a base contributiva da Previdência Social e sanar os problemas financeiros da Previdência. Só que é claro que para fazer isso, você precisa comprar um enfrentamento. Você precisa, por exemplo, reivindicar o lugar do Estado como um planejador da alocação da força de trabalho. Dizer quem vai decidir para onde é que vai a força de trabalho não vai ser o mercado privado. Vai ser um planejamento nacional para melhorar as condições de vida do povo trabalhador. Então a gente quer garantir saneamento básico para todo brasileiro, casa digna para todo brasileiro, e a gente quer enfrentar os problemas de poluição, desmatamento e degradação ambiental. Mas é possível fazê-lo. Agora é isso cobra um enfrentamento, uma mobilização nacional, uma politização, colocar em movimento os sindicatos, os movimentos sociais, a intelectualidade, todo mundo que está preocupado com moradia popular, preocupado com degradação ambiental, com a crise climática. Infelizmente, a nossa liderança não faz isso, nunca vai fazer, porque tá aí 40 anos de prova, né? E qual é o problema maior? A liderança não querer fazer isso, tudo bem, é com ele é sorte. O problema a gente volta pro ditado argentino. O problema é que as bases não cobram. Não cobram. Então, assim, se naturaliza a ideia de que a gente vai para o quinto governo dito progressista, e esse quinto governo dito progressista não deixou nenhum legado de uma reforma estrutural. A última reforma, Cobori, que a gente teve no Brasil foi a criação do SUS, Constituição de 88. De lá para cá a gente não teve mais reforma, a gente teve políticas públicas, que são importantes, massa e tal, mas reforma é um negócio mais profundo que política pública. Então, assim, são 5 mandatos, a gente teve uma reforma. O governo Petro na Colômbia, a Colômbia com 11 bases militares dos Estados Unidos, cercado de milícia paramilitar de extrema-direita armada até os dentes, o governo Petro em um mandato está deixando um legado de reformas maior do que 5 governos progressistas no Brasil. Então, se a gente não mobiliza para esse enfrentamento, se a gente não coloca os grandes temas nacionais em tela, por exemplo, o Cobori vai passar o resto da vida criticando o modelo neoliberal e cada ano vai ter que dizer assim, ó, piorou isso, piorou aquilo. Porque, para além da conscientização, a gente precisa colocar isso em movimento. E aí, meu amigo, se as lideranças não querem colocar em movimento, elas precisam ser trocadas, né?